E aí, galera, hoje de Ponta a Ponta tá trazendo um assunto que ainda gera muitas dúvidas para todo mundo, né, Patrícia? É isso mesmo. Hoje nós vamos falar de transporte. E quando eu falo de transporte, eu tô falando de todo o transporte da Prefeitura de Guaba Grande. Isso aí. A gente também não vai falar só de transporte, não. A gente vai falar da Central de Regulação. Ela gerencia todas as consultas e exames que não acontecem aqui no município. Para aqui conversar com a gente, os nossos convidados de hoje estão o subsecretário de Transporte, Vitor Medeiros, e também o Ivan Carvalho, que é o coordenador da Central de Regulação, e vai poder explicar e tirar muitas dúvidas da gente. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje no De Ponta a Ponta. Vitor, a gente sempre começa com os nossos convidados querendo conhecer um pouco deles. Então fala pra mim, quem é Vitor Medeiros? Olá, pessoal. Vitor Medeiros é fácil falar. Eu sou morador do bairro São Miguel há 35 anos. Sou filho de Zenite, estou na prefeitura trabalho na prefeitura, né, no caso, desde 2005. Comecei lá atrás. Inclusive, eu tenho uma história bem bonita, bem legal. Comecei em 2005 como agente comunitário de saúde. Só um parênteses, mais um agente. Mais um agente. Você vê, gente, como o pessoal de Guaba começa como agente. Verdade. É impressionante. Comecei no ano de 2005, tive o prefeito no ano era vereador, né? Tinha acabado de ganhar como vereador. E ele me fez um convite para meu primeiro trabalho, né, da minha vida. Eu lembro que eu tinha 17 para 18 anos, faltavam alguns dias para eu completar 18 anos. Eu indaguei e falei, cara, mas precisa esperar mais alguns dias, que eu ainda não completei 18 anos. E ele, não, assim que você completou os seus 18 anos, vai lá, procura a Secretaria de Saúde que a sua vaga vai estar para você começar o seu primeiro serviço. Então, eu tenho uma trajetória muito linda, muito boa com o nosso prefeito. Foi uma experiência muito boa da minha vida. E dali, fui de agente de saúde, fui guarda municipal. Trabalhei no transporte quando era só a prefeitura. E trabalhei no Prev Guaba. Fiquei 4 anos no Prev Guaba. E hoje estou aqui no transporte, né? No transporte da prefeitura. Dá trabalho, mas é um trabalho que é muito gratificante pra gente. A gente chegar ali de madrugada, saber que as pessoas têm um lanche para poder sair, para poder passar, né, a maioria dos seus tempos. Até mesmo em outro estado, né? A gente tem pessoas que saem senhas, né, da Central de Regulação para outro estado, inclusive Espírito Santo, Juiz de Fora, né? Nem Ivan deixa mentir. E é gratificante pra gente tá cuidando das pessoas, e é um lema do nosso prefeito, né? Cuidar das pessoas, né? É a missão, né? É a missão. E, Vitor, você falou sobre justamente essa responsabilidade, né? Porque eu acredito que tenha sido um desafio muito grande assumir a Subsecretaria de Transporte, justamente tendo em vista que você cuida dos pacientes, né, do transporte de pacientes, e também de toda a frota da prefeitura, né? Agora, todas elas fazem parte de uma subsecretaria, existe agora um controle, existe ali agora uma observância muito maior com relação ao que acontece, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esses desafios dessa nova subsecretaria. Logo assim que o prefeito assumiu a gestão em 2019, tinham muitos veículos que estavam parados, sucateados, veículos que não tinham manutenção, veículos apreendidos que o prefeito, juntamente com a procuradoria, montou uma estratégia de estar retirando os veículos, está dando condições para os veículos estarem rodando. E mesmo assim ele foi além, ele montou um plano para estar locando esses veículos, né? Veículos assim, todo revisado, zero quilômetro. E hoje a frota mudou de cenário. Hoje você chega lá, você vê veículos 2024, 2020, 2022, todos os veículos totalmente zerados.
E com certeza desafios não faltaram, mas também a recompensa está vindo, né, Vitor? Com certeza, com certeza. Isso quem ganha é a nossa população, né? Ficam todos, tenho certeza que a população esperava e está tendo todo o apoio do prefeito que ele disse e está cumprindo, com certeza. Sim, já dá para se ver com os ônibus, né? Que o transporte de pacientes realmente são ônibus novíssimos, climatizados. Existem mais frotas, mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas deixa eu falar com você sobre uma outra coisa. O convite para a subsecretaria, porque desafios tem muitos, mas assumir a subsecretaria de transporte deve ter dado um friozinho. Frio demais, frio demais. Então, desafio bastante que deixa a gente muito, muito sem sono, deixa a gente de cabelo em pé, mas foi um desafio foi o primeiro desafio grande da minha vida. Ser subsecretário foi uma coisa que eu sempre sonhei em ser alguma coisa importante do nosso município e estou tendo essa oportunidade, agradecer ao prefeito por essa oportunidade, mas foi um desafio, está sendo um desafio, né? Cuidar dos veículos, cuidar a gente acaba cuidando de pessoas também que tem o nosso grupo que trabalha com a gente. Sim. E foi um desafio muito árduo e ainda tô digerindo tudo isso aí, né? E foi esperado, assim, quando começaram as conversas de que uma subsecretaria estava vindo, você esperava que você poderia ser escolhido? Esperar sim, né? Porque eu comecei lá no transporte da saúde em 2022, sim. Eu acho que foi em 2022 e eu acho que foi um trabalho bem feito, né? Que senão a gente não teria ganhado essa subsecretaria. Então esperava um pouco, até porque o trabalho lá atrás foi bem difícil. Conseguimos dar jeito em algumas coisas lá no transporte. O transporte cresceu muito. Mas com certeza estava esperando nem que seja um pouquinho mais tarde. Nem que seja um porcentinho. Mas bateu aquele receiozinho assim, tipo, caramba, é uma frota grande, né? Porque o município tem uma frota grande e voltamos novamente. Cuidar de pessoas, né? O transporte de pacientes, com certeza, é um dos pontos altos que a gente oferece para os nossos munícipes sem nenhum custo. Então, eu acredito que alguns receios tenham passado aí pela sua cabeça, né? Muito receio, é uma responsabilidade enorme. São vidas que vão todos os dias para o Rio, idosos, crianças, então é um receio e uma responsabilidade enorme. Tem muita gente nossa que sai daqui para ir e em tudo quanto é lugar aí em volta do nosso Rio. Então a gente tem que estar ali todos os dias, fazendo revisões, olhando os carros como que estão, os ônibus, que é um coletivo que leva muitas pessoas, então tem que ter aquele afinco, aquela responsabilidade, E com certeza a gente está tendo e tem pessoas em volta da gente que nos ajudam. Nossa equipe é muito, muito integrada ao trabalho, nos ajuda muito, qualquer hora. Mas teve um receiozinho sim e dá um frio na barriga, mas está sendo uma experiência muito, muito boa. Inclusive, quero até aqui agradecer a todos que trabalham lá com a gente. O Klaus, o Denis, a Suzana, a Renata, os nossos motoristas, as pessoas que tá higienizando nossos veículos todos os dias, que é a questão do seu Dário, do Alain, o rapaz que chega lá às 3 horas da manhã para entregar as chaves, os motoristas para estar saindo às 4, o Alessandro, todo mundo, Roberto, todo mundo integrado para deixar tudo direitinho ali, para que a pessoa possa sair do seu lar direitinho e voltar com segurança. É toda uma equipe trabalhando, toda né, uma equipe.
Verdade. Fazer que o trabalho funcione do jeito que é hoje. Sim, é uma engrenagem que depende de muitas pessoas. Né? Verdade. E, Patrícia, agora que a gente conheceu um pouquinho do Vitor, né, do trabalho dele, a gente ainda vai se aprofundar. Mas Sim. antes eu quero conhecer também a história do Ivan. Ivan, conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2016, né? Foi na regulação. E saí em 2016, fui trabalhar na Fundação Leão 13, lá no Rio, né? Fazer parte de um projeto. Voltei a trabalhar em 2019, através do Antuil, quando ele assumiu a gestão, né? Em 2020 fui para a UPA, quando começou a época do Covid, né? Foi implementado o UNIR lá na UPA. E aí nós começamos a fazer esse trabalho de regulação lá, que não tinha, né? E o Vantuil e a Carla fizeram um convite em 2023, né, no ano passado, para que eu assumisse a central de regulação, né? E é um trabalho arduoso, né? Mas a gente está levando. É toda uma trajetória, né, na vida pública. Ivan, eu acredito que coordenar um dos departamentos mais procurados pelos moradores não deve ser fácil, né? Não. Você lida com gente o tempo todo. Toda hora. Conta pra gente um pouquinho dos desafios enfrentados diariamente. Se tem alguma história, que acredito que devem ter muitas histórias para contar. Tem várias aqui, né? Mas o que é mais árduo lá é buscar as vagas, né? Que a demanda é muito grande, né? E tem sempre alguém precisando, né? De alguma consulta, algum exame. E a oferta de vagas pelo Estado é pequena. A gente vai sempre tentando ajudar o próximo, né? Essa é a parte mais difícil, né, da central de regulação. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que nós fizemos para o Vitor. Quando veio o convite, teve algum receio? Porque a gente não pode esquecer que o trabalho é um trabalho bilateral, né? Ele não depende só do município, a gente depende de vagas de outros lugares. Sim, então, sim. é bem complicado. O receio teve, porque a gente sabe que não depende só da gente, né? Sim. Como você mencionou, é um trabalho bilateral. Não depende só da gente, depende também da seção de vagas do Estado. E aí a gente fica com medo, né? Será que a gente vai conseguir, né? Mas eu enfrentei o desafio e tô aí, né? Vamos ver se é quando. É isso aí. A gente conheceu um pouquinho sobre eles, né, Babi? Mas eu queria saber de vocês dois. Vocês conseguem explicar de uma forma muito fácil e muito clara, assim, para quem tá assistindo a gente? Isso vai valer até muito mais pro Ivan. Mas, Vitor, o trabalho da Subsecretaria de Transporte, o trabalho do transporte dentro da prefeitura, que a gente fala muito em pacientes, mas é muito mais do que isso, né? Você tem como explicar um pouquinho sobre o seu setor, o seu trabalho específico? Olha, a Subsecretaria de Transporte, ela engloba muita coisa. Então, nossos veículos eles saem todos os dias de manhã cedo. Todos os dias. Então, nosso trabalho lá é mais em parte de logística de manutenção, manutenção dos veículos em questão de motor, pneu, o controle dos KMs todos os dias, que antigamente era muito vago. O motorista ele iria lá no transporte, pegava o carro ou então na sua secretaria, pegava o veículo, saía, não tinha ciência para onde a pessoa iria, não tinha o controle do KM, a pessoa pegava o carro de qualquer jeito, não fazia um checklist e não dizia se o carro está com avaria, se está com o pneu careca. Então, hoje a gente tem toda essa logística. Existe uma pessoa que faz essa parte de controle, de checklist do veículo. Então, hoje, inclusive, alguns veículos têm até GPS. Hoje, hoje a gente sabe para onde que o motorista está com o veículo. E engloba muito isso. É a manutenção, a segurança de todos, né? Que o carro tem que estar impecável. O carro, inclusive nossos carros são todos zero com 2024, praticamente quase todos.
E é isso. Nosso trabalho hoje está sendo lá a Secretaria de Transporte, Subsecretaria de Transporte dessa maneira. Então, E é mostrando sempre a responsabilidade dessa gestão, né, Isso, Gabi? Patrícia. E é importante frisar que hoje aqui a gente está destacando o transporte de pacientes, mas já como o Vitor falou, Sim. a Secretaria de Transporte ele atende todos os departamentos da Prefeitura, então Exato. é bastante gente. Muita gente. E vem a Central de Regulação. Qual é o papel dela dentro dessa pasta gigantesca que é a saúde, né? Como é que ela funciona? Então, o papel da Central de Regulação é regular os pacientes. O que é regular? A pessoa vai dar entrada, né, na sua consulta, no seu exame, né, no seu procedimento, e aí a gente tem que colocar no sistema. Isso é regular. Você colocar aquela solicitação no sistema. E, Vitor, a gente está falando muito da subsecretaria, mas eu queria que você dissesse pra gente como nasceu a subsecretaria, qual foi o objetivo dela, o que foi pensado, falando, não, a gente precisa de um setor específico para cuidar disso. Como é que isso nasce? Então, a subsecretaria nasceu através de tantos veículos da prefeitura. Já tomou uma proporção tão grande o transporte, como eu falei aqui mais anteriormente, não tinha um certo controle, tomou uma proporção tão grande dos veículos, né? A gente não tinha um local específico para tá guardando os nossos veículos, não tinha um local para estar guardando as nossas chaves. E chegou uma hora que o prefeito parou, opa, calma aí, cresceu demais, então a gente tem que tomar uma providência. E foi criada a Subsecretaria de Transporte para a gente estar alocando nossos veículos, tanto é que ficou muito bonito lá O galpão, no galpão, né? lá, aquele pátio lá, ficou muito bonito. De organizar, né? Isso. Teve uma organização melhor, teve uma logística melhor em questão de estar alocando os nossos veículos num só lugar para estar melhorando ainda mais as manutenções, enfim, todos os nossos... Então, com certeza, depois que o trabalho foi iniciado, mudou muita coisa, né? Mudou muito. Como eu falei, tomou uma proporção muito grande. Melhorou muito, né? Melhorou muito, tenho certeza disso. Então, a gente vai voltar para o transporte de pacientes, né? Porque, assim, isso é uma marca da gestão do Vantuil, né? Sim. O nosso prefeito sempre visou muito esse transporte de pacientes. Então, você tem como dizer, você que acompanha, né, o Vantuil há tanto tempo, a diferença do transporte de pacientes antes de 2019, de junho de 2019 e agora? O que o Vantuil entrega no seu último ano, quer dizer, é uma mudança muito grande, né? Muito. Logo assim que cheguei lá era uma coordenadoria, né? Uma diretoria de transporte. Os pacientes passavam muita dificuldade, porque os veículos tudo sucateados, paravam no meio do caminho. E o prefeito me deu uma missão. A missão era mudar o transporte da saúde. E foi árduo. Quantas vezes chegava de madrugada, o carro ruim, né? Não pegava. O prefeito teve uma missão muito grande em ter que renovar sua frota, mas tenho certeza que ele estava ali pensando em fazer o melhor pro munícipe, né? E então nós pegamos uma frota muito ruim, muito sucateada, pneus ruins. E hoje nós temos uma frota totalmente nova. Ônibus novos, vans novas, carros novos. E é isso. O prefeito simplesmente mudou a cara, vem mudando a cara do nosso município, vem mudando cada pedacinho da nossa cidade. E o bacana, né, Vitor, que assim, isso também se vê dentro da cidade, né? Um exemplo disso é que, recentemente,
a Cidade do Idoso recebeu um ônibus, né, que foi cedido pela saúde para dar atendimento aos usuários do centro geriátrico, do centro de reabilitação e, claro, da Secretaria da Pessoa Idosa. Eu acredito que isso tenha sido uma vitória muito grande para os idosos da nossa cidade, a melhor idade, né? Verdade. Porque eles, depois que o centro geriátrico ele migrou, né, para a Cidade do Idoso, o deslocamento ficou um pouco complicado para alguns desses idosos. E hoje eles têm um ônibus, né, que a saúde cede e que dá conforto. O motorista pega muitas vezes na porta da casa do idoso, dependendo da locomoção que ele tem, as dificuldades de locomoção que ele tem. Então, assim, é mais uma prova do cuidado e que a missão é cuidar de gente. Verdade, verdade. O prefeito, mais uma vez, fazendo um golaço de placa, né? Que ele sempre... Exato. É só um golaço de placa que ele faz. Então, pensando nos nossos idosos, ele colocou um dos nossos ônibus, né? Que fazia o nosso transporte que iria para o Rio, e colocou para fazer esse transporte dos idosos que passam nos seus bairros para buscar os nossos idosos. E tenho certeza que os idosos estão rindo de orelha a orelha, né? Sim, são Porque- cativos. Eles não assim, realmente você vê o brilho nos olhos deles. Eles realmente se sentem muito mais valorizados. Verdade. E ele, de pronto, falou: Vitor, ó, conserta os carros, coloca esse ônibus aí pros idosos, os idosos vão gostar muito. E tá lá, tá servindo muito bem, com ar-condicionado, o ônibus passa praticamente na sua porta, pega os idosos, leva lá para a Secretaria do Idoso. O ônibus também passa no centro geriátrico, passa no centro de reabilitação. E os idosos estão bem à vontade e bem felizes por tudo isso. E a gente vê a importância do transporte, porque, Patrícia, muitos idosos, eles não têm condição realmente de ir até um centro geriátrico, a própria cidade do idoso, Sim. né? E o Exato. transporte, ele passa no bairro dele, passa na frente da casa de alguns idosos. Então, assim, é um cuidado realmente com a população. Tem bem- assim, é um tem- cuidado tem com a nossa vários- melhor idade. Vários bairros muito distantes, né? Sapetiba, Uhum, Vila sim, Nova, sim. Arrastão. Então esse ônibus foi fundamental, que traz todos eles, né? E levam para suas casas também na hora que termina Não as só suas dar uma atividades. comodidade, mas é mudar a vida dos a idosos. vida dos idosos, verdade. Muitos deles queriam vir para cá, mas às vezes não conseguem chegar com o dinheiro da passagem, ou então, né? É bem melhor a gente tá podendo servir com nossos ônibus aí. É isso aí. Continuando falando do transporte e do transporte de pacientes, e vamos falar do início, né? Com a marcação. Nossa cidade está crescendo, atualmente são quase 30 mil habitantes, mas a gente sabe que alguns equipamentos o nosso município ainda não suporta, e aí entra o papel da Central de Regulação. Eu quero que você explique para a gente como é que funciona essa marcação. O paciente acabou de sair da policlínica, acabou de sair da unidade básica de saúde, como é que ele faz com esse documento? E outra pergunta que é muito feita, né, pelos moradores: tem que ser pedido do SUS? Pedido do particular também é aceito na regulação? Então, tem que ser pedido do SUS, sim, né? Porque a gente não consegue colocar no sistema os pedidos que vêm do particular, somente o do SUS. E como começa, geralmente o paciente sai das consultas da policlínica, aí tem que levar a guia original para a central de regulação, mais os documentos, que geralmente a gente pede a xerox, né? Então, dependendo do tipo de exame solicitado, varia, né? Para certos exames para certos procedimentos é pedido o exame anterior, e para outros não, somente mesmo a guia com os documentos. Então, a gente vem muito falando também das parcerias com os outros municípios, né, dos convênios. Como é que funciona esse convênio? As parcerias com os outros municípios são feitas através de PPI. Isso é através do Estado, né? Agora, quanto aos convênios com as clínicas, a gente vê a demanda, né? Se a demanda estiver muito grande, aí a gente tenta fazer licitação, né? Ou dispensa, para fazer essas parcerias
com as clínicas privadas. E outro ponto muito legal é que antigamente o paciente ele tinha que ir até o Rio e a lugares mais distantes para fazer, né, esses exames. E hoje alguns já são feitos aqui pela região, Cabo Frio, Araruama, lugares mais próximos. Sim. Que exames são esses? Você pode citar alguns? Então, a gente fez parceria com 2 clínicas, né? Para a parte oftalmológica, uma em Araruama e outra em Cabo Frio. Nós fazemos também em Araruama, né, exames de imagem, que antigamente a gente colocava no sistema e iria para o Rio. Hoje a gente já faz aqui próximo à nossa cidade, né? E vários exames. Colonoscopia também dependia do sistema, tinha que ser para o Rio. Agora já é próximo à nossa cidade, já é em Araruama. Aqui na nossa cidade a gente já faz ultra, mapa, Holter, são vários exames que a gente já está trazendo para cá. Só evoluindo, né, Só Babi? evoluindo, Só é. evoluindo. E, Vitor, vamos voltar para um ponto que foi uma grande conquista do governo Vantuil no passado. Você que acompanha ele sabe a luta que ele tinha com relação a isso, que era o kit lanche para os pacientes e os acompanhantes, né? A gente sabe que essa ida ao Rio, ela é um pouco duradoura, né? Ela demanda quase que o dia do paciente. Então, o kit lanche foi um marco. Eu me lembro do dia, eu estava lá no dia que isso tudo começou. E não só isso, mas também a entrega do espaço, né? E foi um dia de muita alegria para todos que estavam ali, para todos que acompanharam isso tudo, todo esse processo desde o início, né? Você pode me explicar qual a importância que isso teve para os pacientes? Como é que você vê os pacientes hoje? Antes do kit, depois do kit? Assim, porque é uma dignidade gigante que esse paciente tem, né? Demais. Os pacientes saem muito cedo, né? Muito cedo. E muitas das vezes, não, tem gente que consegue levar o seu alimento, tem gente que consegue comprar o seu alimento estando lá no Rio, né? Estando na sua consulta, no hospital próximo. E, infelizmente, tem gente que não consegue. E o prefeito, pensando muito na população, como sempre, licitou o kit lanche, né, pro pessoal, que é de muito valia, as pessoas estão muito felizes. Era muito falado essa questão do kit lanche, né? Ele sempre falava que iria fazer. E a gente sempre bate o prefeito, poxa, tem gente que não consegue, fica muito tempo no Rio, às vezes as pessoas saem daqui 4 horas da manhã, mas não tem hora para voltar, chega 7, 8 horas sem sequer fazer um lanche. E ele mudou completamente essa situação. E hoje as pessoas estão muito felizes no dia da entrega dos lanches lá. Tinha muita gente que ficou muito feliz. E foi maravilhoso, porque tem gente que não só faz só um exame, faz uma consulta, e acaba, às vezes, ele levando o dia inteiro. Mas ali tá o seu lanchinho, às vezes até 2, dá um de manhã, dá um à tarde, para quem fica até tarde. E gostaram muito, tenho certeza disso. E o novo espaço, né? O espaço agora do transporte de pacientes que está lá mudou muito também, porque antes era num outro lugar que não dava segurança, não dava nenhum conforto para os pacientes. Como é que era antes, Vitor? Sim, me lembro que antigamente as pessoas ficavam lá na policlínica, na parte de fora, não sei se o Ivan lembra. Na parte de fora da policlínica, ficava no relento, na madrugada. Deserto, no sereno, né? deserto. Inclusive alguns pacientes foram até lesados também, foram assaltados. Aí depois passou a ficar lá na UPA. Passou a ficar lá na UPA, também no relento, também um local onde as pessoas já iriam lá para fazer seus exames, né? Algumas pessoas debilitadas, e ficava no relento também, que nem todo mundo quer ficar dentro de uma UPA, sentado, né? Às vezes as pessoas já vão para ali com
com dificuldade, está passando mal, ainda mais para ainda ir para lá para ficar esperando para ir numa consulta no Rio. Então, coloquei muito isso na cabeça do prefeito, pedi muito a ele, para que a gente fizesse uma área onde pudéssemos alocar as pessoas num local, numa parte com dignidade, né? Mais adequado, né? Mais adequada, com dignidade. E conseguimos instalar lá um local, lá na própria Secretaria de Saúde, do lado do transporte, onde tem algumas cadeiras, onde a monitora chega, entrega seus lanches, fica debaixo de um toldo grande, né, que dá para ficar bastante gente. Cobre todo o espaço, Cobre né? todos os espaços. E tem também a guarda municipal que vai para lá também a partir das 3 horas da manhã, 3h30, que fica lá cuidando da segurança. Então foi muito bom. Todas as duas situações, tanto o kit quanto a alocação das pessoas lá debaixo do toldo, onde nós colocamos para as pessoas ficarem, que tenho certeza que eles ficaram super felizes também com mais esse golaço de placa do nosso prefeitão. Falando um pouco mais sobre o cuidado, né, que a gestão tem em cuidar das pessoas, Ivan, a gente sabe que quando alguém procura o SUS, procura a Central de Regulação, é porque ela está precisando de ajuda, está com algum problema, né? E é a missão da atual gestão de cuidar de gente. A gente sabe que são muitos pedidos que você recebe diariamente. Eu queria saber de você como o seu departamento trabalha para minimizar esse tempo de espera e se existe alguma triagem de pedido. A gente faz a triagem com a médica da regulação, né? Ela vai avaliando todos os pedidos, né, conforme a urgência, e a gente vai dando celeridade nesses exames mais urgentes, fazendo a marcação, né, quando é um exame, e quando é uma cirurgia a gente coloca logo no sistema, né, e vai tentando entrar em contato com a Central de Regulação Estadual para tentar a vaga mais rápido. Ivan, eu lembro que em 2019, quando o prefeito assumiu, né, essa gestão, a fila de espera era gigantesca. Eu lembro, Patrícia, que nós fizemos uma matéria, nós fomos até lá, eram pastas e pastas com pedidos. E eu sei que agora o cenário é outro, né? O trabalho está mais agilizado. Queria saber de você o que mudou. Então, conforme foi feito as parcerias com as clínicas privadas, a gente conseguiu diminuir, né, o número a demanda. A gente conseguiu marcar mais exames, né? Algumas cirurgias a gente tem conseguido fazer, coisa que antigamente só dependia do Estado. Hoje não, hoje a gente já tem parcerias que agora a gente conseguiu diminuir a fila de espera. Então, outra pergunta muito importante que a gente recebe muito na comunicação é que a gente sabe que as filas estão vazias, né? Os pedidos estão sendo atendidos, mas ainda tem muitos pacientes, alguns pacientes, na verdade, né? Ainda falam, mas eu tô esperando há meses, Isso será que é por falta de informação? Porque a gente vê muito paciente que sai da policlínica, né? sai da unidade de saúde e ele acha que ele sai com o pedido, mas ele acha que o pedido é marcado ali mesmo. O médico me deu o pedido e já está marcado, e não é assim. Você tem que fazer você tem que abrir a solicitação lá na Central de Regulação. Como é que a gente pode proceder nesses casos? Então, toda a UBS, ela recebeu em 2022, né, foi na gestão anterior à minha, né, recebeu um protocolo, né, para orientar todos os pacientes conforme conforme o exame, como é que dá a entrada, aonde fica, o que precisa, né? E a gente tenta sempre estar em comunicação com todas as UBS, com a policlínica, para informar melhor o paciente, né, para dar entrada na regulação logo depois que vai na consulta, para dar celeridade até mesmo para o paciente. Então a gente pede aqui que, se tiver alguma dúvida, o paciente pode se encaminhar até a central para sanar, né? Isso, e a gente também implementou o WhatsApp na central para facilitar, às vezes nem precisa ir até a central para ter informação. É só entrar em contato com o WhatsApp da central, que facilita o paciente.
Olha, bacana. A gente aproveita e bem a gente legal. coloca aqui depois na tela. Isso, isso. Tem como botar, não tem, Matheus? Tem. Depois a gente coloca aqui depois na tela até esse telefone de WhatsApp. Isso aí. Isso, Porque poucos- facilita muito, Poucos né? sabem que o Exato. nosso telefone virou o WhatsApp. Né? A gente entra em contato. Às vezes tem uma pendência, né, em algum exame, aí a gente entra em contato para pedir algumas mais informações que precisa, né, no sistema. E a ouvidoria da saúde também está sempre à disposição, né? Às vezes até a gente encaminha alguma solicitação para você fala, não, pede para entrar em contato com a ouvidoria da saúde, porque a gente consegue ver todo o histórico desse paciente, porque eu vou pegar dados mais específicos, então você Isso. consegue ver, né, A o gente histórico. consegue, a ouvidoria sempre está em contato com a gente, né, com algumas demandas, eles sempre informam para a gente isso. Então, assim, é um trabalho em equipe que, com informação, funciona. E é sempre trabalhando em prol da população. Com certeza. Muito obrigada, Vitor, Ivan, por terem essa disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, tirar as dúvidas da população. A gente sabe que o trabalho não é fácil, é difícil tirar esse tempinho para vir aqui para conversar com a gente. O Ivan, eu sei que muitas vezes até para atender uma mensagem é difícil, porque ele fica numa correria danada. O Vitor, então, eu mal Mas vejo. depois eu retorno. Não, Demora, mas eu retorno. É verdade. O Vitor eu nem vejo. O Vitor, ele realmente, ele tá no transporte. Ele tá, assim, o tempo todo, de um lado pro outro, resolvendo as coisas. Então a gente sabe realmente que é difícil. E lembrando também que nós temos a parte da UPA, as nossas ambulâncias. Nós temos 6 UTIs e 2 ambulâncias pequenas. Nós temos ao todo 8 ambulâncias, contando com a SAMU. E a gente está bem amparado lá com a questão do transporte da saúde, da UPA. Sim, e já salvou muitas vidas, né? Porque a gente Muitas. sabe de muitos casos que chegam Muitas. lá na ala vermelha que precisam de uma transferência imediata. Sim. E acontece, E né? sim. Realmente é E a muito nossa, ágil. a nossa frota também de ambulâncias são todas impecáveis também e novas, tá? Quer dizer, só notícia Só. boa. Assim, é um município que só cresce. Verdade. Só cresce. Verdade. Né? Todos que vêm aqui conversar com a gente vê como cada pasta tem se desenvolvido de forma muito grande, né, Babi? É isso aí, Patrícia. E como você mesmo falou, queria agradecer a presença de vocês. Tenho certeza que a gente conseguiu sanar diversas dúvidas. Outras dúvidas virão, mas eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui com mais novidades para contar pra gente. E a gente espera E um pouquinho menos nervoso, né, Ivan? Isso aí, vamos um tentar. pouquinho mais Na calma. próxima. Agora pouquinho Ivan já mais tá calma. Passou a de primeira casa. vez agora, são de casa. Agora a gente pretende voltar, né, Ivan? Vamos voltar. Com Vamos certeza, voltar. sempre com novidade e notícia Isso boa. aí. Sempre. A gente que agradece, gente. A gente que agradece todo o carinho de vocês. E a gente está aqui disponível aí para a população, para querer saber de alguma coisa. Estamos lá no transporte, vamos lá na A regulação. regulação. E estamos aí. Valeu, Babi, pelo convite. Valeu, Patrícia, Fernando, Matheus. Edita aí, pelo amor de Deus. Foi muito bom, gente. Gente, foi muito bom mesmo, viu? Ó, pra quem tava tão nervoso, foi ótimo. É. Foi maravilhoso. Fala bem pra caramba. E assim a gente encerra, né, Patrícia? Mais um Encerramos. episódio do De Ponta a Ponta. Aí o papo é tão bom que a gente não quer nem parar, né, Não, Babi? Se deixar, a gente fica a tarde toda. Fica, É. mas tudo que é bom chega ao fim, mas ó, fica ligado que a gente sempre traz aqui convidados muito interessantes que tiram as dúvidas, trazem todos os assuntos atuais e sempre pastas diferentes, né, Babi? Isso aí. E qual será a próxima? Ah, eu não gosto de dar spoiler, Babi. Eu acho Vamos que a surpresa esperar, é sempre né? mais legal. Fica ligadinho aí que já já você Fica vai ligado. saber.